Bem, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião pública das nossas tardes-noites de domingo, quando aqui juntos estudamos o Evangelho que Jesus nos trouxe através do nosso estudo da narração, atualmente da narração de João, que se encontra, como as demais, no Novo Testamento, não é? Antes de começarmos o estudo de hoje, vejamos a nossa mensagem inicial do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nossa mensagem de hoje é a 132, Diante da Providência. Então, vamos ver aqui Timóteo, segunda carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz Paulo: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E como é que nós podemos fazer para não nos envergonharmos diante de Deus? E vou falar isto porque tem a ver com o nosso estudo, coincidentemente, porque, óbvio, não foi aberto ao acaso, né? É quando estamos buscando fazer a sua vontade acima da nossa, não é? Às vezes a vontade de Deus coincide com a nossa, graças a Deus, não é? Mas às vezes não. Às vezes queremos reagir, queremos ser mais duros e buscamos nos frear porque sabemos que esta não é a vontade de Deus e aí, então, não termos do que nos envergonhar, porque estamos buscando fazer, então, a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa. E é isso que Paulo vai dizer para que Timóteo procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Emmanuel vai comentar dizendo assim: digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor forma de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo. Oi, estou sabendo. Eu vou botar no mudo, pode deixar. Pronto, já está. Sem problema, vamos lá. Contrariamente, vamos recomeçar. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição de trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para partilhar as alegrias dos que se identificaram com o sublime... Desculpa, vou repetir. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior
para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentarmos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. Para quem chegou e não ouviu o versículo é o versículo 15 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Vamos então, vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta bendita oportunidade em nossas encarnações, de estarmos aqui reunidos a estudar o Evangelho que nos trouxeste, Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, os nossos esforços, ajuda-nos a nos mantermos atentos, a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa os nossos afetos e familiares nos dois planos da vida, mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Muito bem. Nós estamos aqui no nosso capítulo 12 da narração de João, o evangelista, claro, porque às vezes as pessoas podem estar começando a ouvir, não é? E lembram lá que existe o João Batista, mas quem escreveu a narração do Evangelho foi João Evangelista, aquele caçula dentre os apóstolos, não é? Se bem que quando ele escreve, ele já tem mais de 90 anos, assim dizem, na ilha de Patmos, onde ficou aprisionado e aonde a guarda tinha que ser mudada diariamente porque ele convertia os guardas. Muito bem. Então, aqui no capítulo 12, nós estamos... Jesus entra em Jerusalém, vamos lembrar aqui o início da semana passada, ele entra em Jerusalém, montado no burrinho, e é saudado pelas... Aliás, hoje, gente, hoje é domingo de Ramos. Hoje é domingo de Ramos. E exatamente ainda a fala de Jesus vai ser nesse domingo de Ramos. Veja só que sinergia, não é? Que energias se cruzando de uma forma sincrônica, não é? Maravilhoso isso. Maravilhoso. Então, estamos cá no domingo de Ramos, não é? E aí havia lá os gregos, né, Renata? Tinha lá os gregos, queriam falar com Jesus. E aí os apóstolos, os discípulos foram lá falar com Jesus. Olha, tem lá os gregos. E Jesus não responde nada e entra com uma outra história, não é isso? E pronto, e não se ouve mais falar desses gregos. Por quê? Sabe-se lá, vamos ter que perguntar. Porque é uma coisa interessante, não é? Eu acho que se pudéssemos arriscar, aliás, sempre ao comentarmos, ao refletirmos, muitas podem ser as reflexões que nos trazem uma passagem, não é? Às vezes surgem situações em nossas vidas que, sim, tem lá a sua necessidade, mas existe a necessidade e a necessidade de urgência, não é? Jesus estava nos seus últimos momentos entre nós. Havia aqui, sem dúvida,
uma exiguidade de tempo, né? O tempo estava se escoando como a areia na ampulheta. Aquela areiazinha descendo e o tempo lá escoando. E o que ele vai dizer aqui, temos várias coisas que são tão profundamente importantes, significativas, e ele as disse a quem? Aqueles que estavam em melhores condições de entender a mensagem, não é mesmo? Vejamos o que os gregos conheciam do Evangelho. Nada. Eles estavam ali pela festa da Páscoa. Vejamos lá no versículo 20. Havia alguns gregos dentre aqueles que subiram para adorarem a festa. Para adorarem na festa. E, já que estava ali, não é, Jesus cercado daquela multidão, eles também queriam. Aí não vamos esquecer, né? Os gregos são muito cultos, não é? Então, seria muito interessante. Mas a curiosidade talvez fosse o que movesse esses homens. O que você acha, Renata? Poderia ser a curiosidade? Poderia, né? Porque diz aqui, havia alguns gregos, dentre aqueles que subiram para adorarem na festa. Eles, então, os gregos, se dirigiram a Filipe e lhe rogaram, dizendo, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André e Filipe foram e disseram a Jesus. Ora, Jesus não respondeu. Vamos pensar em situações espirituais. Os espíritos de Skol, eles aparecem quando as questões são de mera curiosidade. Eles têm tempo para isto. Espírito superior não tem tempo para matar curiosidade. Nisso podem se ater os espíritos inferiores, não é? Os brincalhões, podem se ater a isto, não é? Porque tem tempo. Tem tempo. Então, podem ficar ali, ó, tem que saber o quê? Curiosidade não é vontade de aprender. É mera curiosidade. Vem cá, diz lá isso aí. Isso aí quer dizer que... tá, legal. Era só isso, queria só saber. Foi só uma curiosidade. Então, é interessante porque selecionar onde vamos investir o nosso tempo. Isso é importante, não é? Às vezes, quer-se muito que uma pessoa, até porque muitas vezes a amamos, a desejamos muito bem, queremos abrir os seus olhos e ficamos naquele trabalho infinito e inútil, infrutífero. Por quê? Porque ela tem uma informação, mas a gente quer continuar falando, porque uma hora lá os ouvidos vão se abrir. Tem que perceber que não. Mas, de repente, ela não quer perceber, ela tem o direito de não querer perceber. A árvore não... o fruto não cai da árvore se não estiver o quê? Maduro. Mas a gente quer derrubar o fruto, enrolar num jornal, botar embaixo da asa para ver se o fruto... Não, vou botar aqui embaixo da minha asinha, vai amadurecer mais rápido. Ai. Não é? Às vezes, quanto tempo os nossos mentores, né, os espíritos que cuidam de nós, estiveram esperando o nosso despertamento. As barbas não ficaram brancas, ou os cabelos, né, porque do lado de lá não tem isso. Mas, olha, no meu caso deve ter demorado vários séculos. Hoje nós dizemos, eu sempre brinco, né, que estamos na perseverança. Mas essa perseverança nasceu de uma teimosia absurda. Né? Então, levamos de bom a competência que desenvolvemos nos séculos da teimosia cega, do faço o que eu quero, não me importo as consequências, dou murro em ponta de faca quantas vezes eu quiser. Isso dizem muito bem quem?
jovenzinhos, né? Que nunca deram um murro na ponta de faca, mas dizem isso enchendo a boca. Quando encosta a ponta... Era isso que era ponta de faca? Isso dói muito. Então, nós vamos aprendendo mesmo com o tempo. E eles lá esperaram, não estamos talvez com... Talvez não. Não estamos com certeza como estaremos no futuro, mas já estamos muito melhor do que já estivemos em algum momento do nosso passado. O que é gratificante para nós, e eu acredito também que para o coração daqueles que nos amam nas esferas superiores, não é? Então, isso porque, caríssima Renata, os gregos ficaram na nossa conta na semana passada. Eu fiquei meio assim, impactada. Era justo voltar a eles, não é? Eu achei justo. E eu, às vezes, cismo com alguém, né, Renata? Aí eu cismei com você e os gregos. Eu, você e os gregos. Bom, vejamos lá, então. Nós paramos no versículo 28. Porque, então, eles vão lá falar, e daquela questão, Jesus começa a falar outras tantas coisas. E ele vai dizer, vamos voltar lá no 23, que nós vamos começar no 28, ok? Eu vou só ler para nós porque nós paramos exatamente no meio da fala de Jesus para nós retomarmos. Então, Jesus vai dizer: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Também vos digo, em verdade, também vos digo. Não, em verdade vos digo. Se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, ele permanece sozinho. Porém, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde, mas quem ama a sua vida, a perde. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-a para sempre. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servidor. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. Eu vou começar bem no 27. Vamos só segurar um termo que ele diz aqui no versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Podemos anotar, se tivermos papel, ser glorificado. Esse termo, ok? Então, no 27, ele diz assim: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a essa hora. E aqui é impossível, eu não sei, já nem lembro, se fizermos esse paralelo, não é? Que nós reencarnamos e passamos por provas e expiações e dores e muitas situações que nos constrangem o coração, nos fazem efetivamente sofrer, e vamos dizer o quê a Deus? Aqui, como Jesus pergunta, né? A alma está perturbada. Mas o que eu direi? Pai, salva-me desta hora, ou seja, faze com que este sofrimento seja arrancado de mim, faze com que esta fase não exista na minha vida. Mas, para isto, eu vim a esta hora. Nós reencarnamos para passar por experiências que nos ajudam a aprimorar o nosso entendimento e o nosso coração. E isso só vai poder ser aprimorado, não tem outro jeito, senão na experiência, não é? Não vamos esquecer que muitas das pessoas sobre as quais choramos hoje eram os desafetos no passado dessas pessoas. Olha que maravilha, não é? O fato de entrarmos em novas histórias, refazermos as nossas ligações, nos reconciliarmos, como Jesus diz, não é? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Quantos destes não reconhecemos mais como inimigos porque estas histórias ficaram muito lá atrás? E nós estamos refazendo essas histórias,
como se fosse um bordado que ficou muito mal e nós estivéssemos bordando por cima. Vamos imaginar um lindo bordado com fios de ouro, não é? Em que o bordado fica realmente, vou dizer assim, ninguém mais quer mexer neste bordado. Agora ele está perfeito, não há o que fazer nele, não é? Já reconciliamos, o amor é o que nos une e é isso que se quer. Mas aqui, Jesus, claro, Jesus não está aqui em provas e expiações, não está, mas está em missão. Então, ele veio cumprir uma missão, não é? Vamos lá aqui. Ele veio cumprir uma missão. E vamos voltar ao termo glorificação, que ele vai voltar a usar, e vamos tentar entender o que é este termo, ok? Versículo 28, então. Pai, glorifica o meu nome. Então, ele está falando do porquê ele veio, do que vai acontecer. Nisso, ele traz Deus para a equação. E na nossa equação, nas nossas vidas, quando nós colocamos Deus, as coisas mudam de configuração dentro de nós. Vamos lembrar aqui a nossa mensagem inicial, em que, diante da providência, ou seja, diante de Deus, Paulo diz a Timóteo que era importante se apresentar diante de Deus sem ter do que se envergonhar. Ou seja, tendo feito o possível, no nosso caso de imperfeição, mas Jesus leva isso ao nível da perfeição, tendo feito o quê? A vontade de Deus. Então, essa vontade de Deus é que é a glorificação. Ok? Então, vejamos lá se é isto mesmo. Pai, glorifica o teu nome. O que quer dizer isto? Simplesmente, Pai, seja feita a tua vontade. Pois se ele é o maior, né, o Pai, a vontade deve ser a dele, porque é uma vontade o quê? Perfeita, de forma absoluta. Jesus jamais se iguala ao Pai. E quando diz eu e o Pai somos um, é para mostrar como ele está sintonizado à vontade de Deus. Mas não que ele seja a perfeição absoluta como Deus o é. Então, Pai, glorifica o teu nome, ou seja feita a tua vontade. Então veio uma voz do céu. Tanto o glorifiquei, como novamente o glorificarei. A turba que estava ali e que ouvia dizia: houve um trovão. Outros diziam: um anjo falou. Em resposta, disse Jesus: veio essa voz não por minha causa, mas por vossa causa. Então vejamos. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. 2 pontos. Tanto o glorifiquei, como novamente o glorificarei. Teria sido uma voz, vamos dizer assim, como um trovão, não é? Alguma coisa bem vibrante, alguma coisa não muito humana, alguma coisa dito de uma forma, uma vibração alta, fosse um trovão, não é? Vibrando nos ouvidos de todos. Mas ele diz: tanto o glorifiquei como novamente o glorificarei. Penso eu aqui, essa voz não é a voz de Deus, óbvio. Pois é Deus que vai ser glorificado, não é? E penso eu aqui, de quem seria essa voz? Eu teria uma teoria. Eu gostaria até de fazer aqui uma enquete. Somos tão poucos, por que não, não é? De quem seria essa voz, Roberta? De
quem poderia ser, né? Porque saber, não sabemos mesmo. Estamos aqui só mesmo nas conjecturas. Vejamos lá. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Nesse momento em que Jesus faz uma exaltação ao nome de Deus, isso se chama um louvor, não é? Jesus exalta Deus. É uma transcendência, não é? É como se ele fala com Deus, não é? Ele vai a Deus, ele fala com Deus, ele abre uma conexão direta naquele momento. E diante de todos, Jesus fala com Deus, não fala? Assim, na minha fantasia, eu vou compartilhar com vocês a minha fantasia. Na minha fantasia, a voz é de Jesus. Você também achou, Thelminha? Porque imagina esse espírito puro expandindo, sabe? Expandindo. Ele que parava tempestades e multiplicava pães para 5.000 e peixes. E, de repente, naquele momento em que ele fala com Deus, eu imagino que isso deva ser alguma coisa assim. Eu tão pequenininha, quando, né? São momentos tão... que ali fica impossível deter a força e energia de um espírito puro. Nós não temos noção do que é isso, imagina. E aquela vibração. E aí vem. E faz sentido, por quê? Tanto o glorifiquei, como novamente o glorificarei. Jesus está em missão, fazendo a vontade de Deus. Tanto já tinha feito até o momento, ia continuar fazendo, ia lá para a cruz. Tinha que ser assim, dessa forma. A turba que estava ali e que ouvia dizia: houve um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Em resposta disse Jesus: veio essa voz não por minha causa, mas por vossa causa. Ora, ora, a voz é simplesmente a expressão de um ser, não é? Quem foi que veio por nossa causa? Foi Elisinho, não foi? Então, olha que interessante. Ele coloca assim: veio essa voz, não por minha causa, quer dizer, eu não estou aqui por mim. Né? O Cristo não veio pelo Cristo, o Cristo veio por nós. Veio por nós. O julgamento, versículo 31. O julgamento deste mundo é agora. O líder deste mundo será expulso agora. Ele continua, aqui ele está falando o quê? Dele, é ele. E assunto que ele começou lá atrás, não é? O grão de trigo caindo na terra, não morrer. Ele fala sobre essa realidade que está para acontecer de várias formas. E mais uma vez, mas é interessante que quando ele fala de Deus, ele sobe. Aí depois ele volta e fala de novo conosco. O julgamento deste mundo é agora. Agora ele volta falando o quê? Conosco. O líder deste mundo será expulso agora. Veja bem, o julgamento deste mundo é agora. É claro que já se sabia há muito tempo, tanto que já havia sido predito o que aconteceria com ele. Esse processo do julgamento, que é escolhas, consequências, escolhas, consequências, escolhas, consequências, nós estamos diariamente em julgamento pelas escolhas do dia anterior. O dia de hoje é o julgamento do dia de ontem. Já pensamos sobre isso? Interessante, não é? Hoje é o julgamento do dia de ontem, amanhã será o julgamento do dia de hoje. Então, o julgamento deste mundo é agora. O líder deste mundo será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu, particularmente, acho um dos versículos mais lindos, uma das falas mais
lindas de Jesus. É difícil, né? Mas uma das muitas mais lindas de Jesus: quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Dizia isto indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Claro, ser levantado da cruz, né? A cruz sendo levantada da terra. Então, versículo 34, respondeu-lhe a turba, a multidão: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. E como tu dizes ser necessário o Filho do Homem ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Mais uma pergunta que ficará sem? Claro, não é? Porque não adianta. Ele ia ficar ali horas respondendo e, ao final, 2 iam entender, 5.000 não iam. Então, ele falou o que tinha que falar e o entendimento, porque ele não fala para encarnados, não vamos esquecer. Jesus fala para o espírito imortal. O que não entende hoje vai entender depois. 100.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. Uma hora vai entender. Então, ficou ali. Foi dito. Mas confusos, não é? Peraí. Mas o Cristo, né, o Messias, ele vai ficar para sempre, mas não vai ficar fisicamente para sempre. Mas era o quê? Uma humanidade infantil, que é o quê? Pensamento concreto. Ficar para sempre é ficar ali, encarnado para sempre, do lado, como se nós ficássemos aqui para sempre, né? Mas o Messias ficaria para sempre. Então, como é que vai ser? Né? Se o Messias foi dito que ele fica para sempre, como tu dizes ser necessário o Filho do Homem ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Olha só, aquela história. Jesus dava nó na cabeça do povo. Dava também na cabeça dos apóstolos, né? Mas os apóstolos ficavam com nó mesmo. Os outros iam embora. Não suportavam, era muito nó para dar conta. Então, assim, olha, não dá, não tem fé cega que consiga lidar com o que ele diz. E é interessante isso, né? Vamos pensar depois, mas é interessante, se nós pensarmos assim, nos mártires dos circos romanos, muita fé, mas muita fé depois da crucificação, né? Depois das aparições, nada disso tinha acontecido ainda. Certo? A primeira coisa que os apóstolos fazem quando Jesus é preso, vaza todo mundo. Some todo mundo. Quem disse que ia morrer junto nega, entendeu? Jesus sabia disso tudo. E tudo bem. Porque pessoas como os apóstolos nos representam, né? Eles nos representam. Disse-lhe Jesus, versículo 35, quando perguntam quem é esse Filho do Homem. Por pouco tempo ainda, a luz está entre vós. É interessante que não só ele não responde, como continua na mesma linha da fala. Né? Ele aperta o nó. O nó já estava dado. Ele dá o outro nó em cima, aperta mais um pouquinho. Ele continua. Por pouco tempo ainda. E aí a gente fica assim, realmente aqueles ali, ok. Mas nós já temos, olha, que bênção a doutrina espírita, que nos ajuda a ficar desatando esses nós do entendimento da fala de Jesus. Por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Vamos pensar. Vamos ler mais um pouco para pensarmos melhor. Por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Muito bem.
essa luz não se limita a esses 3 anos que Jesus esteve conosco, a esses 33 anos em que ele esteve conosco. Nós temos a luz, não temos? A luz ficou, a luz está aqui. Mas nós nos aproximamos mais da luz, geralmente é assim, com o ser humano, não é que seja sempre assim, mas geralmente é. Quando está tudo bem ou tudo mal? Tudo bem, né? A gente tem luz, está tudo bem, Deus é amor, eu sigo o que Jesus diz, eu busco aprender com Ele abençoa, Ele afasta o mal da minha vida, não é isso? Então, andai enquanto tendes luz. Andai. Andar é não ficar? Ficar o quê, Renato? Andar é não ficar parado. Não ficar parado, você andar, não é isso? Tá tudo bem, mas eu tenho que andar, ou seja, eu tenho que o quê? Trabalhar a fé em mim, a fé que não vai ficar me atendendo, porque eu sei, espírita que sou, que estou no mundo de provas e expiações. Então, a minha vida tem calmaria, mas a minha vida também tem tempestade. E calmaria, geralmente, num dia de calmaria, um belo meio-dia de calmaria, como está o mar? Calmo. E o céu? Azul. E o sol? Brilha, brilha, brilha. Maravilha. Quando é tempestade? O mar? Revolto. O céu? Escuro. O sol nem se vê. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos detenha. Então, ele aqui usa 2 termos, que é o andar e o deter. Às vezes a gente se prende o quê? Luz, escuridão, mas ele está falando do nosso movimento. E o quanto as trevas que só me detém porque as trevas exteriores alcançam as minhas trevas interiores. Só assim eu sou detido. Porque treva exterior não detém ninguém que tenha luz a brilhar dentro de si, que aproveitou as calmarias para trabalhar isto. Porque a tempestade vem, eu posso sentir que parte fica sombria, mas eu faço uma força para que o raiozinho não permita que eu me entregue ao desespero ou à revolta. Porque essa é a escuridão. Onde o desespero, a revolta ou ainda a indiferença. Porque às vezes esses momentos mais difíceis, e a gente não os reconhece como tal, é quando há muita abundância de coisas materiais. Isso também pode promover situações de escuridão, por mais que a gente diga, mas como? Fácil, não é? É mais fácil cair na porta larga do que na porta estreita. Então, não são só os momentos difíceis que podem nos levar à revolta ou ao desespero, mas os momentos de abundância física que podem nos levar à indiferença e nos fazem o quê? Parar. Parar no quê? No nosso esforço de crescimento moral. Que esse é o esforço, é o parar e o andar. Estamos sempre sendo compelidos, e a providência divina nos ajudando com os desafios, a nos fazer andar. Mas existem forças escuras que não querem que nós andemos. Podem ser externas, podem ser internas, porque os nossos condicionamentos também jogam esporas, né? São aquelas armadilhas do ego a tentar nos convencer que é melhor ficar assim, mudar para quê?
isso não vale a pena, tá se esfalfando, isso... para quê? Para quê? Vive como quer, você tem que aproveitar, olha lá. Tudo isso dentro de um bom senso é tudo muito bom, não é? O grande perigo é quando entramos o quê? No campo da indiferença. Então, estarmos, vamos dizer assim, ou buscarmos estar atentos a esta porta larga, que Jesus diz que é o caminho da perdição, não é? Mas não é perdição de danação, não é? É perdição de nos perdermos em nós mesmos, no que viemos fazer aqui, nos perdermos no sentido de perdermos o foco. E a porta estreita é o caminho da salvação, porque estamos muito mais atentos, porque ali riscos a nos incitar, toma cuidado, olha, atenção, atenção. Você está precisando de ajuda. Olha, vai buscar ajuda. Cuidado. Nossos grandes instintos nos ajudando. Na porta larga, o instinto está refastelado na cadeira, né? Com todos os acepipes ali. Não tem, não é para pedir ajuda. Para quê? Eu estou tão bem. Bom, no versículo... Vamos repetir, né? Por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto... Por pouco tempo a luz está entre vós. Quanto tempo a gente fica bem? Hein, Sanara? Quanto tempo a gente fica bem? Tranquilo, para cima, animado, vibração top. Assim, semanas seguidas, não é? Não, né? Não. Então, quer dizer, a luz não fica muito tempo conosco. De vez em quando a gente fica, né, com aquelas nuvenzinhas chovendo em cima, ficamos irritadiços, ficamos aborrecidos, ficamos por aqui, por ali, por acolá, não é? Então ele vai dizer, olha, por pouco tempo ainda a luz está entre vós. E é assim durante os nossos dias. A gente tem que ficar cuidado com a atenção da luz dia a dia conosco, andar enquanto tendes luz, para que a treva não vos detenha. Quando nós estamos naquele diazinho, nem vou dizer trevoso, eu vou dizer sombrio, é momento de andar? No sentido de, às vezes, tomar algumas decisões, eu tenho que primeiro fazer o quê? Isso, Renata, é isso mesmo. A gente não dá para andar, não, porque se andar, vai cair, vai tropeçar, está escuro. Não está vendo? Tem que parar para fazer luz. Boa coisa para fazer luz é o quê? Orar, vigiar e orar. Opa, está escuro aqui. Vou acender a luz. Vou orar. Ah, está difícil, não consigo orar, estou perturbada. Vou procurar alguém para orar comigo. A criatura ainda vai ter que me ouvir, ler página. Lembrar do Divaldo, né? Lembrar do Divaldo, que a pessoa foi lá, né? Pedir ajuda para o Divaldo, e ainda tinha uma conta para pagar ainda. E ele cheio de coisa para pagar, e a pessoa ainda foi pedir dinheiro para pagar uma conta. Aí ele escutou, a pessoa escutou, e ainda teve que ajudar a pessoa financeiramente. Depois, quando foi embora, ele foi para chorar as pitangas dele com a Joana, né? Aí a Joana, conhece bem, né? Com quem lida, fala assim, mas, Divaldo, ela foi procurar você por quê? Porque o seu nome está no livro das pessoas que têm condições de ajudar na Terra. Tem um livro? Meu nome está no livro? Aí ele já começou a gostar, tipo assim, opa, destaque, né? Não é assim que nós somos? Né? Ele já, então tá. Tá bom, né? Meu nome está no livro. A pessoa foi lá. Quem pode ajudar essa pessoa nessa região?
Aí viram seu nome lá de volta. Você era a pessoa mais perto que estava dela para ajudar. Ah, não, tudo bem, estava lá, meu nome, pessoa mais perto. Então tá, né? Esses somos nós, né? Esses somos nós. Enquanto tendes luz, para que a treva não vos detenha. Ela pode deter. Na hora que vier a treva, a gente diz, não anda não. Mas não anda, espera 5 meses até a treva ir embora. A hora que ela quiser ir embora, ela vai, aí eu ajo. Não, a gente tem que botar a treva para correr. Né? Jogar sal atrás da porta do coração. Pra ver, né? Botar vassoura atrás da porta do coração para a treva ir embora logo. Né? Fazer tudo que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente sabe. A gente sabe o calor que faz atrás aqui, né? Tem aquele sensação de quentura. A gente sabe que tem que andar mais rápido. Peraí, que tá ficando calor. Deixa eu andar mais rápido. Posso ficar parado? Não. Quero voltar para o lugar quente de onde eu vim, meu Deus. Me faz lembrar aquele vale lá do... Eu sei que é uma representação artística, mas da novela Viagem, lembra onde ficava lá o Alexandre? Não tinha aqueles foguinho, não tinha? Engraçado. Quer dizer, engraçado no sentido de interessante, né? Porque aqui se fala muito engraçado, mas só quer dizer que é interessante, não que seja realmente engraçado. Não é nada engraçado. Muito bem, vamos então agora para o versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, a luz vai transcender a presença física de Jesus, ok? A luz é a lei de Deus. A lei de Deus está ao nosso acesso. Hoje em dia, nós aqui falando português, com ela em português. Olha que maravilha. Quando começamos a ter isto? Há pouquíssimos séculos que temos essa mensagem tão acessível a nós. Né? Se não fomos nenhum papa ou nenhum bispo, né? Que aí nós tínhamos acesso lá. Mas vamos deixar isso de lado. E aí vai dizer, Jesus disse essas coisas e partindo, ocultou-se deles. Certo? Então, foi sozinho. Embora tivesse realizado tantos sinais diante deles, não creram nele. Isso não eram os discípulos, ok? Era o povo. O povo. Por quê? Não acreditou nele porque ele falou um montão de coisa que eles não entenderam. E outra coisa que Jesus não fez aqui. O que foi que ele não fez? Fala, Tati, o que ele não fez aqui, que o povo gostava e que acreditava de cara? Curas. Ele curava, o povo gostava. E viram e creram. Aqui ele só falou, confundiu todo mundo, não alimentou multidão, não curou cego, nem paralítico. Ou seja, embora tivesse realizado tantos sinais, não creram nele. Veja bem, aqui não está falando, esses tantos sinais foram ali, ok? Embora tivesse realizado tantos sinais diante deles, tantos sinais não dizem que foram sinais ali. Eu não sei se eu estou entendendo errado o português ou se vocês concordam ou não. Não fica claro, olha, ele se ocultou. Embora tivesse realizado tantos sinais diante deles, e não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Olha, muitos daqueles que seguiam Jesus eram pessoas já que o seguiam. Muitos estavam ali, já conheciam. Ele já tinha estado em Jerusalém outras vezes, gente? Ele já tinha estado em Jerusalém, ele era uma pessoa conhecida, ele tinha voltado a Jerusalém e as pessoas estavam ali porque estavam mais atentas, ele ia ficando cada vez mais
famoso, e agora, então, ele estava famosíssimo. Por quê? Porque trouxe Lázaro à vida. Ok? E foi por isso mesmo que ele estava suscitando muito medo por parte dos homens do templo. Eu não vi aqui, teria que procurar em outros evangelistas, se houve curas ali naquele momento. Porque, para mim, já era uma história de cura. E sabe como se você tivesse que matar um leão por dia? Você matou 10 leões, mas não matou hoje, não acredito mais em você. Entendeu? Então, você está sempre tendo que matar leões. Porque se você não matar, você não... Não, nada contra os leões, gente. É claro que é só uma força de expressão. Tá certo? A gente aprende a falar termos infelizes, né? É péssimo esse termo, né? Mas muitas vezes se faz. Naquele dia que não faz, tá vendo? Olha, é por isso que eu não confio em você. Né? Você está sempre tentando, acertando. No dia que você não faz, que a pessoa está esperando você fazer. É por isso. Ó. Você vive me decepcionando. Como assim? Como assim? Eu estou sempre te agradando. Só porque hoje eu não te agradei, eu vivo te decepcionando. Tem pessoas assim. Mas pode ser, não sei. Eu só teria que ver em outras narrações, mas eu não achei que ele tivesse feito ali nenhum tipo de cura, ok? Depois, se vocês acharem, vocês tragam para cá, tá bom? Muito bem. E, embora tivesse realizado tantos sinais diante deles, não creram nele. Vamos lembrar que ele está no final já. No final. E aí ele completa, no outro, já começando o 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado assim, a quem o braço. O braço é o que efetua a ação, é o poder, né? Efetua a ação. A quem foi revelado? A quem creu. Isso lá na profecia lá atrás. Por isso não podiam crer. Eles não podiam crer por causa da profecia. A profecia estava simplesmente dizendo que quando o Messias chegasse, a humanidade ainda estaria tão imatura que ia colocá-lo a ser supliciado e morto. Eles não fizeram por causa da profecia. A profecia que veio por causa da humanidade, dizendo, olha, aquilo lá vai acontecer porque a humanidade ainda está muito imatura. Olha, eu já estava distraída, Renata. Estava distraída e nós estamos aqui na beirada. Na beirada. Então, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu no vosso lado, ali. Por isso não podiam crer. Mas veja, não foi por isso que não podiam crer, certo? Foi por isso que veio a profecia. Pelo que Isaías disse novamente, essa frase é muito interessante. Cegou os olhos deles e endureceu o coração deles, para que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração e se voltem, e eu os cure. Essas seriam as palavras preditas por Isaías do Messias, certo? Ou do Espírito, não é? Que depois viria como Messias. Sim, exatamente. Faz sentido. Viria como Messias. Cegou os olhos deles e endureceu o coração deles. Muito bem. O coração da humanidade estava ali... Os olhos da humanidade estavam cegos para Jesus? Estavam cegos. Por quê? Olhos imaturos. Não veem. Tá?
endureceu o coração deles. Mas o coração deles estava duro por causa do próprio egoísmo. O egoísmo endurece o coração. E o egoísmo é próprio de espíritos imaturos, ok? Criança é egoísta. Por quê? Porque é um serzinho imaturo, certo? Na sua fase infantil, o espírito na fase infantil. Para que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração. Porque se os olhos estão cegos, não vão ver. Vão ver a verdade? Não vão. Se o coração está duro, não vão compreender com o coração, certo? Certo. E depois ele diz, e se voltem e eu os cure. E aí nós vamos ver que também o Espírito Superior, que talvez tenha sido o próprio Cristo, falando da sua missão mais à frente, ele vai dizer que, ele está falando de novo sobre quem? Espíritos imortais. Aqui os olhos são cegos, os corações são duros, mas eles vão se voltar para quem? Para Jesus. Os olhos vão se abrir, o coração vai se abrir, eles vão se voltar, e quando se voltarem, ele os curará. Então, isso não se dá numa encarnação. Porque nós podemos ver numa criança ela crescer, amadurecer, porque ali está um espírito imortal. Mas um espírito imortal imaturo, ele leva milênios para amadurecer. Ali nós estamos numa fase infantil da humanidade. Os corações estão endurecidos, os olhos estão cegos, os olhos da consciência, não é? E só na medida em que eles amadurecem é que eles vão se voltar para a verdade. Conhecereis a verdade vos transformará. E neste momento em que eles se voltarem para Jesus, que é, vamos dizer, o governador, representante de Deus entre nós, com as suas leis, representando ali a providência divina, ele então promoverá a cura. Não que ele vai nos curar, é a sua palavra que vai nos curar, não é? Fazei brilhar a vossa luz. O trabalho é nosso. A luz está em nós. Ele é esse agente facilitador. Vamos então fazer a nossa prece. Semana que vem nós começamos pelo versículo 41. Ainda não vamos mais falar de Isaías, mas ele vai citar Isaías ainda no 41. Muito bem. Oi, querida. Fala, querida. Você pode me oferecer pelo pai da Tati que encarnou essa semana? Sim, claro. Me lembra o nome do seu papai, Tati? É Ítalo, Cris. Ítalo, ok. Vamos então orar. Querido Jesus, Mestre amado, amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, por mais esta hora em nossas existências na carne. Abençoa-nos, Senhor, nos momentos de calmaria e nos momentos de tempestade. Ajuda-nos, Senhor, a não nos determos nas sombras que ainda insistem em nos assediar dentro de nós mesmos. Abençoa, Senhor, em especial na noite de hoje, ao nosso irmão Ítalo, que retornou à pátria espiritual e que temos certeza foi acolhido pelos seus amados, que da mesma forma estão amparando os que aqui ficaram. Momentos difíceis sempre, mas são momentos de afastamento temporário, uma vez que, num determinado momento, voltaremos a nos reunir na pátria maior, no mundo espiritual. Abençoa o nosso Ítalo, a nossa Tatiana,
Abençoa, Senhor, os seus familiares, nos 2 planos da vida, os mentores que acompanham esta família, e que as tuas bênçãos se estendam também, Senhor, a todos que nesta semana perderam no corpo físico os seus amados, que também possam ser amparados, tantos que partiram quanto os que ficaram. Obrigado por tudo, Mestre querido, graças a Deus. É isso, querida Thelma, sinto muito, não sobrou um minutinho para você hoje. Sorry. Foi eu. Vai com Deus. E Cleia, vai com Deus também, meu bem.